estamos iniciando Folha na TV, pela TV com o Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. Os nossos entrevistados de hoje são o vice-presidente e o assessor jurídico da Associação das Previdências Próprias do Estado de Alagoas, Alex Ribeiro e Júnior França. Sejam bem-vindos. Obrigado. Para a gente situar o público, o que é a Associação das Previdências Próprias do Estado de Alagoas e qual a sua função? A associação, primeiramente, nosso bom dia. A associação, ela nasceu do anseio de reunir os RPPS do Estado de Alagoas. Somos 74 RPPS. Que são os regimes próprios de Previdência Social. Os regimes próprios de Previdência. E já antes de eu ser gestor, que eu comecei em 2017, na gestão de Previdência, já havia esse anseio da criação de uma associação. A associação, ela tem por finalidade reunir os RPPS em defesa da sustentabilidade do regime de Previdência. Temos quantos hoje aqui em Alagoas? Somos 74. Então, dos 102 municípios, mas aí, então são 74 de municípios, né? Contando com a AL Previdência. O AL também faz parte da associação. É um regime de Previdência. Sim, também faz parte da associação. Ele não está associado. Sim, mas eu falo, associados vocês têm quantos hoje? Somos 26 associados, né? No total de 70 e 74. Pouco. Nós estamos um ano e pouco, quase 2 anos, com a associação criada. O ano passado nós começamos a interagir mais, regionalizando as ações da associação. Começamos com reuniões itinerantes, dividimos o estado de Alagoas em 4 regiões e fizemos em cada região uma reunião itinerante onde levamos especialistas na área de previdência, atuários, pessoas que labutam no dia a dia para capacitar, que é o nosso primeiro objetivo, capacitar os gestores, capacitar os conselheiros para o trabalho de expansão atuar. Ainda, né, Alex? Isso. Vocês estão divulgando de conscientização. De conscientização. É a função primordial nesse momento. O regime de previdência da União e dos Estados são mais aceitos, vamos dizer assim. Por que tanta polêmica quando se trata de regime próprio de previdência social dos municípios? Esses regimes são seguros? Em tese, o formato da lei, né, ele torna-se seguro. Porém, nós sabemos, e não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, como diz o adágio popular, que existem maus gestores em todos os locais, em todos os cantos. Em tese, a estrutura que foi dada de repasse dá para viver, dá para sustentar, dá para pagar. O grande problema chama-se a condição de realizar esse repasse integralmente, cumprir as obrigações. Júnior, na prática, seria mais fácil fraudar os regimes municipais? Os prefeitos, como dizem, né, no popular, metem a mão, né, no dinheiro da Previdência do município, né? Como é que se dá essa questão jurídica? Há mais rigor na Previdência da União e do Estado e do município uma vulnerabilidade maior, ou não é bem assim? Há tempos atrás era mais complicado o controle do regime próprio. Foi criado um sistema, a Secretaria Nacional de Previdência, antes do Ministério da Previdência, ele criou um sistema que é chamado de CADPREV, que lá o município é obrigado a colocar todas as informações do regime próprio de Previdência. Então, a gestão do município, da Previdência, ela é acompanhada agora lá de Brasília. Então, se não houver um repasse, no CADPREV vai estar informado. Se o repasse for em atraso, no CADPREV vai estar informado. Se o gasto da administração do RPPS, que o RPPS tem um limite de gasto também no seu custeio, se ultrapassar também é informado. Então, e agora o Ministério, a Secretaria Nacional de Previdência, ele fez um acordo com os tribunais de contas
que tudo que eles identificam de errado nos regimes próprios, eles denunciam, executam com a representação no Tribunal de Contas e, inclusive, no Ministério Público Federal para fiscalizar os regimes próprios. Muitos prefeitos responderam para a apropriação indébita previdenciária, né? Assim, a gente teve muitos exemplos. Talvez isso tenha sido algo, vamos dizer assim, que acendeu o alerta. O alerta, né, maculou, de certa forma, os regimes. Mas pelo que você está trazendo aqui, Júnior, hoje o sistema ele é controlado, vamos assim dizer, ou pelo menos supervisionado por Brasília. Né? Todo controlado. Nacionalmente. E se o município não se adequar, não tiver seu regime de previdência todo organizadozinho, o que é que acontece? Ele fica sem... tem um documento que eles emitem, que é a CRP, a Certidão de Regularidade Previdenciária. Aqueles que não têm certidão de regularidade previdenciária, eles não recebem verba da União. Então, os municípios têm que se adequar... E tem municípios que praticamente vivem disso, né? De verba da União. Exato. Os pequenos municípios, sobretudo. Há tempos atrás, você conseguia tirar... os municípios entravam com ação na justiça e conseguia essa CRP via judicial pelo fato que era uma lei ordinária da União que regulamentava. O que é que teve? Com a reforma da Previdência, em novembro, a CRP foi transformada em norma constitucional. Então, a Secretaria Nacional de Previdência deu até julho para os municípios se organizarem. E se os municípios até 31 de julho não tiverem organizado e não tiverem sua CRP administrativa, as CRPs vão começar a cair e aí os municípios vão ter que organizar obrigatoriamente seu regime próprio agora, senão não receberão mais verba federal. A gente falou de eventuais riscos, né, que pesam sobre os regimes próprios municipais. Eu vou inverter agora. E quais seriam as vantagens do regime próprio municipal, Alex? Primeiro, o regime próprio de previdência no município, ele atinge aos efetivos, né? O município ele tem terceirizado, ele tem os comissionados e ele tem o seu corpo efetivo, os concursados. Então, os pensionistas também, né, que recebem do regime próprio. Que entra no regime próprio. São as pensões e aposentadorias. Antes, até a emenda 103, né, Júnior, de novembro, a Previdência ela pagava o auxílio-doença, auxílio-reclusão, outros benefícios além da aposentadoria e pensão. Com a emenda 103, a Previdência passou a pagar única e exclusivamente pensão e aposentadoria. E as demais coisas ficaram para o ente, né, para o Estado, para o município, para o governo federal, nas suas respectivas previdências. Que foi um alívio para as previdências, porque era um gasto a mais. Era um gasto com médico perito, que nós tínhamos que contratar, né? Toda uma estrutura para que ele pudesse atender adequadamente e fazer o seu trabalho. Então, houve um pequeno alívio nesse sentido e um grande alívio em folha, porque aí saiu o auxílio-doença e os outros auxílios, né? A Previdência ela tem como se manter, ela tem como sobreviver. O que mais a gente vê falar, Alex, quando se fala de Previdência, de regime próprio, é déficit e rombo. Se a gente vai lá buscar alguma matéria na internet, fala-se muito em déficit, em rombo, em desvio. Qual a real situação das previdências próprias hoje aqui em Alagoas, pelo menos as que são associadas, né? A associação, os regimes que são associados. Qual a real situação hoje? Eles têm déficit, eles estão saudáveis? Como é que está a situação? Raramente nasce uma previdência sem déficit. Raramente. Mas aí existe a avaliação atuarial, que é feita anualmente, onde faz a perspectiva, né, futura do equilíbrio financeiro entre aquilo que contribui, a receita e o que vai ter que pagar, né? A despesa e a receita. E tem aí o Júnior tem mais conhecimento nessa área, né? Nós temos o repasse patronal, que é o ente federativo, quer dizer, o município, o patrão, o repasse do servidor, e na maioria das previdências ainda tem o custeio, o custo suplementar, que é para justamente abater ao longo do tempo essa dívida, esse déficit atuarial que a Previdência tem. Esse déficit ele surge. Esse cálculo atuarial ele é feito anual? Anualmente. Esse déficit ele é oriundo de uma informação equivocada do RH,
que tem que estar com os dados do servidor atualizados. Em boa parte não se vê essa atualização, esse acompanhamento da vida do servidor realmente, né? Então gera-se déficit quando você pega as informações que não estão concretas, né? Também gera-se déficit com o não repasse. E a situação hoje, Júnior, aqui do Estado, dessas previdências, desses regimes? Eu só vou tratar de uma questão anterior que é importante, que é sobre a vantagem do regime próprio dos servidores. Que o Alex falou uma parte, mas o mais importante é que no regime geral, que é no INSS, não há possibilidade de você se aposentar pela última remuneração. Você se aposenta sempre pela média de contribuição. E agora com a reforma, não mais aqueles 80% das melhores contribuições, e agora na totalidade, né? Aí, veja só, com 80% já caía mais ou menos para metade, imagina com 100%. E no regime próprio, aqueles que entraram antes da emenda 41, antes de 2003, esses ainda têm a possibilidade de se aposentar pela integralidade, pela última remuneração e ainda manter a paridade. Então, essa é a vantagem do regime próprio para o servidor, principalmente aqueles que entraram antes de dezembro de 2003. Quem entrou depois de dezembro de 2003, a regra é igual à do INSS, mas quem entrou antes tem essa vantagem. Então, hoje tem vários municípios que não têm RPPS que gostariam de criar. Porque o que é que acontece na prática? Aquele pessoal está lá com tempo para se aposentar e não se aposenta, porque se for no INSS, o salário dele vai para metade. Aí fica aquele pessoal lá encostado. E gera um problema para o próprio município. Eu já tive casos o município de deixa, imagine, você fazendo, né? Elevando isso a um número grande de pessoas da população, a própria arrecadação, né? Do município, você vai ter menos dinheiro injetado ali, né? Muito município vive de previdência no país. Tem município, você tem uma ideia que... Você tira a receita desse pessoal, cai comércio, cai tudo, né? Tem município que eu conversando com o prefeito, que 1/4 dos professores do município já tem tempo para se aposentar. Aí eles não se aposentam, muitos não têm mais condição de plena de trabalho, aí tem que contratar um substituto e isso estoura o Fundeb. Esse município, por exemplo, está gastando 100% do Fundeb só com o professor. Porque ele não tem problema que vai além, né, da questão previdenciária, né? Começa a invadir outros setores. Outros setores, Inclusive, para que o município possa conceder um reajuste a alguma categoria de servidor, ele precisa fazer um levantamento atuarial do impacto na Previdência. Porque qualquer centavo aqui, nos efetivos, vai custar muito mais ali na Previdência. E em relação à situação atual, toda a previdência própria de município, eu não conheço uma que não tenha déficit. Todas elas têm déficit. Alguns mais fáceis de equacionar, outros mais difíceis. Aqueles mais antigos, a dificuldade é muito grande. Porque o grande problema hoje do município é que a base de contribuição, os servidores vai diminuindo e a base e os aposentados vão aumentando. Vai criando aquele desequilíbrio na famosa balança previdenciária. Entre ativos e inativos. Chega um momento que você tem mais inativos do que ativos. Né? Equacionar. E a tendência hoje da administração pública é terceirizar as atividades meio, por exemplo, limpeza, e hoje existe uma nova modalidade agora, que é contratar o pessoal da saúde via organização social. O Estado hoje já contrata via organização social, os grandes municípios contratam via organização social, que aí não vem para a base de contribuição. Isso tudo, por incrível que pareça, é muito decorrente da Lei Complementar 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que quando ela estabelece um limite de despesa do pessoal em 54%, quando você aumenta aquele pessoal que tem piso, que é os professores, e aumenta o salário mínimo, já estoura 54%, então a prefeitura não pode mais contratar e acaba terceirizando, ou por OS ou por empresa terceirizada. Aí a base de contribuição diminui e a despesa aumenta. Aí está causando um grande desequilíbrio na maioria das previdências. Nós temos um exemplo aqui, vamos dizer que sirva como norte. Alagoas tem algum modelo assim de sucesso que possa servir como parâmetro em termos de regime próprio de previdência? Hoje o regime próprio de maior sucesso em Alagoas é o de Messias. O de Messias tem um sistemazinho da Secretaria Nacional de Previdência que ela mede o nível de confiabilidade, né, e de gestão da Previdência. E Messias está em primeiro lugar em Alagoas e está, eu acho que, em 8º lugar no Nordeste. E está entre os 100 primeiros do país. Muito bom. Agora, Messias teve um segredo que Campestre também adotou. Como são previdências mais novas,
criou-se uma espécie de carência até eu iniciar a aposentadoria. O que aconteceu? Ela conseguiu se capitalizar. Fez um caixa, né? Caixa. Não começou, como diz o Matuto, assando e comendo. Você já começa com um monte de aposentado. Então fez um caixa e chega uma época, tinha época, inicia até... Muitos começaram, inclusive, permita-me, comendo sem nem ter assado. Sem nem ter assado, infelizmente. E chegou, até o ano passado, agora não, porque tem essa crise inteira de aplicação até em títulos públicos. Mas Messias pagava aposentado apenas com o rendimento de suas aplicações. Então, mas... Qual é o sistema que tem sido mais adotado aqui, Júnior? É o sistema de participação simples, de capitalização? Todos os regimes próprios de Alagoas têm... Sistema de repartição? Não. Capitalização? Todos são de capitalização. Todos eles. É por isso que existe o déficit atuarial, porque a previsão matemática é para garantir a aposentadoria. Dizem que alguns sistemas adotam até um sistema meio que misto, né? Aí agora, alguns que estão em dificuldade, eles fizeram uma segregação de massa e criaram um de repartição e um simples. Que aqui em Alagoas, eu acho que são 3 ou 4 que estão nessa situação. Agora, são situações mais graves, né? São situações mais graves. É uma forma de tentar equacionar, vai chegando ao limite. Chegou ao limite. Aí criou 2 sistemas, um de repartição simples e um de capitalização. Eu queria falar com vocês do projeto de lei que tem gerado polêmica, que é o 1161/2020. Né? Queria saber como é que ele afeta o regime próprio de previdência social. Eu vou pedir que vocês respondam somente após o intervalo, mas eu acho que é importante, é o que vai afetar a economia dos municípios, as previdências, né, dos municípios. Então, eu queria que a gente pudesse tratar depois do intervalo desse projeto de lei, ok? A gente volta já. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. Os nossos entrevistados de hoje são o vice-presidente e o assessor jurídico da Associação das Previdências Próprias do Estado de Alagoas, respectivamente Alex Ribeiro e Júnior França. Deixamos uma pergunta antes do intervalo para vocês convidados, acerca do PL 1161/2020. As consequências desse PL, o que é que pode estar por vir? Como vocês veem essa questão desse projeto de lei? Eu vejo com muita preocupação, porque hoje a maioria das previdências no Brasil estão quebradas. A maioria estão quebradas por questão daquilo que eu já disse anteriormente, informações faltando, repasse não realizado em dia, e isso vai fazendo com que a Previdência vá utilizando o pouco de recursos que ela tenha aplicado. E muitas delas não tem nem como aplicar, porque o que recebe, né, do repasse não dá nem para pagar a sua folha, a Prefeitura ainda tem que aportar algum valor. Então é muito preocupante que parlamentares venham ter uma ideia, né, de dizer assim, está num período de crise e tá aí, a arrecadação vai cair, então vamos deixar de passar aí a parte patronal. Diretamente, o que é que o projeto afeta?
ele, salvo engano, exclui alguns meses, não sei se 3 meses a princípio, né? Até Março, dezembro. abril, maio, ou é até dezembro. Até dezembro. É a contribuição patronal, ou seja, os regimes próprios vão deixar de ter essa arrecadação, né? E até, assim, ouve-se falar, inclusive, até na possibilidade mais à frente, até do próprio contribuinte, né? Do próprio servidor, em algum momento também ser, né, atenuado dessa contribuição. O que é que tem de mais grave nesse projeto, Júnior? Ao seu ver, o que é que tem de mais grave? O que é que objetivamente pode impactar e pode gerar nas previdências próprias? Na verdade, o plano do projeto é que ele foi totalmente desvirtuado, porque o objetivo do projeto era nobre, que era a recomposição do FPM daqueles municípios que terão perdas. Esse era o objetivo do PL, do 1161. Aí criaram uma emenda... Dá uma ajuda ao FPE, ao FPM, né? Aí criaram uma emenda para que os municípios ficassem, como fosse uma moratória, tivesse uma moratória até dezembro, da contribuição patronal do INSS e dos regimes próprios. O grande erro que eu acho que tem no PL, o mais complicado, é porque não há nem previsão para os regimes próprios de como esse recurso será pago. O que diz o PL é o seguinte, que suspende o pagamento até dezembro e que uma lei municipal irá estabelecer uma regra de como será o pagamento desse débito que vai ficar. Isso é o grande problema, porque o débito... Quando será e como será, né? E como será. Se estabelecesse pelo menos pela meta atuarial, que é IPCA mais 0,5%, aí já garantiria que o RPPS receberia, como fez o INSS, em 24 meses, com IPCA mais 0,5%, mas nem isso fez. Esse, para mim, é o grande problema do não se corrige uma crise gerando outra, né? Exatamente. Vai criar um problema... Uma crise pior. E o problema que é o seguinte, o RPPS em déficit, ele cria um problema muito grande para o município. Tem município em Alagoas hoje que a alíquota de contribuição está em 34%. E o prefeito ainda tem que fazer um aporte de 200 mil para poder pagar a folha dos aposentados. Então, se você aumenta o débito, a alíquota vai pipocar, vai lá para 50%. Aí fica impagável. Absurdo. A alíquota. Aí tem prefeito que faz, doutor Júnior, então é melhor acabar a previdência própria. Aí vem outro problema. Na hora que eu acabo a previdência própria, eu tenho que assumir todas aquelas aposentadorias existentes. Então, se eu tenho uma folha de 700 mil, aquela folha de 700 mil vai ficar para o município e a contribuição vai ser vertida ao INSS. Então, cria um problema maior ainda. É uma questão... feita a compensação previdenciária, Júnior? A compensação previdenciária, a gente está tendo muito problema por falta de técnico para analisar os requerimentos de compensação. Tem município que entrou com requerimento de compensação há 1 ano que ainda não foi analisado. Na verdade, eu acho que é falta de interesse do próprio INSS em analisar para não ter que pagar. Então, por isso não Um dos autores do PL, voltando ao 1161, foi o deputado federal Arthur Lira, aqui do estado. Vocês tiveram uma conversa com ele? A associação teve esse diálogo, ele apontou alguma coisa em relação ao PL, o que é que pode ser feito ainda, né, para que esses regimes não venham ter um prejuízo tão grande como demonstra que vai ter? Nós temos um grupo até do WhatsApp, né, de todas as previdências do estado de Alagoas estão nesse grupo. Existem vários especialistas também que estão nesse grupo e nós levantamos uma campanha em defesa da previdência própria. E contamos com a ABPEM, a ANEPREM, que também abraçou a causa, a ANEP aqui de Pernambuco, a Associação das Previdências Nordeste, e todos ficaram surpresos com justamente essa emenda, né, que foi dado ao PL. A causa era nobre. Sim. Porém, quando você mexe naquilo que já está cambaleando, que são as previdências, necessitando realmente de um vigor financeiro maior, você vai quebrar. E mexe sem um critério previamente estabelecido, sem uma regra clara? Sem fazer nem sequer um levantamento. Porque se eles fizerem seriamente um levantamento das previdências próprias no Brasil, eu acho que eles vão enrijecer as regras, principalmente sobre o repasse. O PL agora, salvo engano, vai para o Senado em regime de urgência para ser votado, não é isso?
Estamos intensificando junto aos senadores, então já tem uma carta que foi feita pela ABPEM, que já foi encaminhada para todos os senadores, a posição das associações das previdências quanto a essa questão. Existe alguma outra medida jurídica, por exemplo, que tem se pensado, a Associação Nacional e todas as entidades, né, que compõem aí nos seus estados, já se pensa em alguma medida também jurídica ou a medida tem que ser política mesmo? Como é que tem sido isso? O que é que vocês pensam em fazer? É porque as normas de caráter geral de previdência realmente é estabelecida pela União. O que está se tentando existe uma grande diferença entre o regime próprio e o regime geral. O regime geral, quando você está em débito com ele vai lá no RPM e bloqueia aquele dinheiro e você paga de todo jeito. O regime próprio não tem esse poder. O regime próprio não tem esse poder. Eu acho que o melhor a se fazer no PL seria excluir o regime próprio e deixar o regime geral. Se o prefeito, acaso não tiver recurso suficiente e vamos supor, não posso pagar o regime próprio não vai lá bloquear, mas já vai estar em lei lá estabelecido todos os encargos decorrentes daquele não pagamento. Porque eu digo sempre que é natural, a gente não é cavalo de guerra contra o prefeito, né, Alex? É natural que na hora do aperto que você não tem dinheiro, você eleger aquele débito que não tem, que você pode parcelar. Sim, claro. Esse é o grande problema que tem nos regimes previdenciários. Então, como pode parcelar? Só que tem que se observar que está criando um problema, como o senhor falou, para frente. É um problema para frente, porque aquilo vai gerar mais déficit e vai criar mais débito. E quem não tem dinheiro, se não pagar, vai ser pior ainda. Esse é o grande erro do PL. Eu acho que o PL devia excluir regime próprio, deixar só o INSS. Essa proposta foi levada para os parlamentares e volto aqui à pergunta. Vocês tiveram algum contato com o deputado federal Arthur Lira, que hoje representa, né, uma parte considerável da Câmara Federal, ali todo o Centrão, tem força junto, né, a essa bancada. Vocês tiveram essa conversa com ele? Como é que está essa questão política? Está se tentando intensificar agora, como você falou, o projeto foi para o Senado, está se intensificando esse contato com os senadores, já que não tem mais o que fazer na Câmara, né? Lá já foi aprovado. O que nos deixa perplexo é que uma matéria de uma envergadura dessa não ser convocada às associações para discutir o problema. Porque você está mexendo com com milhares de vidas que dependem da Previdência. Será que não lembram que a Previdência tem problema, o município vai assumir? O famoso goela abaixo, né? Fazer média política, né? Esse é que é o problema, não ouvir a questão técnica e fazer a questão política. Eu acho que os dois têm que andar de mãos dadas, o técnico e o político. Não pode desassociar, porque aí você quebra. O elo mais fraco nesse sistema tem sido a Previdência. Vocês têm algum posicionamento dos senadores aqui de Alagoas? Já conseguiram algum contato? Uma vez que agora vai ser resolvido no Senado e precisa, né, com muita celeridade, né, está em regime de urgência, vocês, as entidades, quando eu falo vocês, claro, as entidades nacionais que compõem os regimes próprios, eu acho que cada um deve estar atuando em seus estados. Vocês já têm algum posicionamento em relação aos senadores daqui? Como eles pensam? Se eles vão ser favoráveis da forma como veio da Câmara ou se vão fazer alguma modificação? Eu ainda não tenho posicionamento dos 3 senadores alagoanos. Mas... De algum, pelo menos? Ainda nem do Collor, nem do Renan, nem do Rodrigo Cunha, ainda não temos. Mas, como já disse, já foi enviado para cada senador o posicionamento das associações quanto a essa emenda lá do PL, né, do projeto de lei, para que eles tenham a consciência do que estão fazendo. Não é só fazer por fazer para querer agradar a um grupo A, B ou C. Lembrem-se que vidas dependem da Previdência. E sem recurso, não há como pagar. Hoje já está difícil de pagar, a maioria das previdências já tem dificuldade de pagar os seus aposentados e pensionistas. E ainda dando um rebalo desse, né? Você tirando a arrecadação de quem já não parte tem, né, patronal. Se com o repasse que tem atual, tem previdência que não consegue pagar, e você tirar a parte patronal, como é que vai se pagar? Quem é que vai sofrer?
Vai sofrer aquele que batalhou, que lutou a vida toda para ter um merecido descanso, arranjou um problema para a vida dele, numa situação como está você o país. tem visto essa situação, Júnior, nos diversos municípios? Qual é a perspectiva, na sua ótica, em relação ao Senado? E o Senado, eu estou sentindo que o Senado está pressionado, porque como foi regime de urgência já faz uma semana, ele não foi, eu acho que eles estão pensando pelo menos nisso. Isso também tem que se dizer o seguinte, mesmo aprovado o PL do jeito que está, o fato de não contribuir é discricionário do prefeito, ali não obriga ele a não pagar, não. Então os prefeitos também... Dá a possibilidade. Dá a possibilidade. Então os prefeitos também, eles devem ter a consciência de que aquele aposentado que vai ficar sem receber também ele vai passar por dificuldade. Mas né? quando você junta a fome com a vontade de comer, né? Fica difícil. Fica difícil. Eu já repasse, já atrasa tal, aí já tem uma coisa que me acoberta a dizer assim, peraí, eu posso segurar um pouquinho aqui, vai ter gente que não vai pensar. Tendo uma previsão legal que autoriza. Infelizmente, isso poderá acontecer. Diante desse cenário, o que é que as entidades dos regimes próprios têm feito para evitar um possível caos que pode vir a ocorrer, sobretudo ainda mais com esse PL? Quais as ações efetivas, concretas? Está se discutindo nacionalmente, inclusive pelo Conselho Nacional das Previdências, né? A Lei de Responsabilidade Previdenciária, né, Júnior? Já é a minuta que vai para o Congresso. E nessa Lei de Responsabilidade Previdenciária, ele vem ajustando várias coisas nas previdências. E uma das é a questão do mandato, agora que passa a ter 4 anos, a questão da composição dos conselhos, né, dentro da Previdência, o Conselho Previdenciário, ou o Conselho Deliberativo, como queira chamar, Conselho Fiscal, Comitê de Investimento, né, e a questão de capacitar realmente, de formar, né, de ter pessoas com conhecimento. Não é só participar por participar, mas buscar conhecimento, né, plantar uma semente e fortalecer. Nessa questão, nós temos sugestões que estão sendo solicitadas para as associações. E aí nós temos dado algumas sugestões para melhorar as previdências. E nas sugestões eu sou um pouco polêmico. Como o Júnior disse, o INSS ele tem uma força muito grande. Ele vai lá no FPM e dia 10, dia 20, dia 30, ele vai lá e pega a fatia dele. Independente do que o município vai sofrer, se vai conseguir pagar sua folha, se não vai, ele vai lá e pega. O regime próprio de previdência não tem esse poder. Então, eu acho que, primeira coisa, quer dar vida ao regime de previdência, garante o recurso lá na previdência. Então, nada mais justo do que esse desconto ser direto no FPM. Por que esperar que o prefeito repasse ou o governador repasse quando você poderia resolver uma questão que há muito tempo vem dificultando a vida dos RPPS? A gente sabe que não são todos os prefeitos, mas uma boa parte tem quebrado as previdências. Em virtude do PL, Júnior, 1161/2020, em face, né, da pandemia do coronavírus, se ela se estender por mais tempo, você vê a possibilidade dos regimes próprios de previdências dos municípios deixarem de pagar aos aposentados? Existe essa possibilidade? Olha, veja só, eu tenho dito sempre isso, com PL ou sem PL, se na hora do pagamento o prefeito eleger aquela despesa para não pagar, ele não vai pagar. Mas eu digo, os aposentados podem ficar sem receber salário? Existe essa possibilidade? Não, se o RPPS não tiver recurso, ele pode ficar sem receber salário. Vai depender muito de cada gestor municipal, as prioridades que ele vai eleger. Então, se ele eleger não pagar aposentado, o aposentado não vai receber. Tem vários municípios hoje que só pagam os aposentados quando recebem o recurso da prefeitura. Eles não têm saldo, não tem aplicação. Ele não tem aplicação, não tem saldo. Então, se o prefeito, de repente, entender que não vai priorizar a folha de ativos e não a de inativos, os inativos vão deixar de receber.
Até agora a gente não está acontecendo aqui em Alagoas não, de atrasar aposentados. Agora em Pernambuco já acontece em alguns municípios de aposentados atrasarem e receber depois de ativos alguns municípios. Depende muito de prioridade. Nós temos um quadro aqui no programa, curte ou não curte. Nós apresentamos a imagem para o entrevistado, no caso os entrevistados hoje, e vamos perguntar se vocês curtem ou não curtem, seguindo as tendências das redes sociais, e se preferirem fazer algum breve comentário, por favor, ok? Vamos para a primeira imagem. Reforma da Previdência. Curte. O Júnior também curte? Eu curto em parte, pode ser em parte. Pode, parcialmente. Justamente, também... Parcialmente, que eu acho que a Previdência, a reforma da Previdência, ela foi feita muito dura. Eu acho que ela podia ser um pouco mais leve, principalmente na idade e o tempo de contribuição para a integralidade, que é 40 anos. É o ministro Paulo Guedes, né? Em todas as suas teorias, né, liberais. Porque a teoria liberal é a teoria do equilíbrio fiscal, né? Não importa o que vai acontecer. É verdade. E por municípios, eu acho que a realidade é outra, da União e do Estado. Então o município pode adequar a sua legislação à realidade de cada município. Ok. Próxima imagem. Ministro Paulo Guedes, falamos nele. E aí? Vocês curtem? Alex, Júnior? Vou fazer feito o Júnior, agora eu curto em parte. Porque, na realidade, tem-se boa vontade em algumas coisas e alguns entraves. Entraves de cunho político. É aquela questão, o técnico e o político. Aquele que quer resolver o problema financeiro e aquele que quer agradar politicamente. Então você curte parcialmente? Eu estou nesse meio aqui, vendo que o técnico precisa estar ao lado da questão política. Não pode um sem o outro. Quando um quer se sobrepor sobre o outro, dá problema. E o Júnior, curte ou não curte? Não, eu curto. Eu acho que o equilíbrio fiscal era necessário nesse momento. A gente viveu uma época de uma política social que foi importante também, eu acho. Porque eu sempre digo, na minha cidade tem um distritozinho lá que hoje tem dentista, tem médico, tem tudo. Só que isso tudo tem um custo. E a gente está falando muito em município, o município não está conseguindo pagar. Então, o Estado não está conseguindo pagar, a União por todo não está conseguindo pagar. Então, o equilíbrio fiscal eu acho que era importante agora. Realmente fazer, depois tem que dar as suas devidas você curte, né? Eu curto, sim. Equilíbrio fiscal, meu velho, é importante. Agora que tudo não fique sempre na conta do trabalhador, do aposentado, né? O grande problema, por exemplo, as grandes fortunas, o sistema financeiro e bancário, né? Esses quase nunca contribuem, né? E sempre sobra nas costas do trabalhador. As grandes fortunas não são taxadas, enfim. Próxima imagem. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Figura discutível. Curte ou não curtem? Vamos curtir para não acabar tanto a imagem que já vem tão arranhada perante a população. Júnior? Se eu pudesse dar 11 e zerar 10, eu dava para o Rodrigo Maia. Eu acho que ele foi o grande tocador da reforma da Previdência, apesar de eu achar que ela foi um pouco forte. Muito severa por trabalhar. Eu acho que ele seria o tocador da reforma administrativa e da reforma tributária. Infelizmente ele está saindo, não sei se vai conseguir continuar. E principalmente o Brasil agora que vai entrar num déficit absurdo, ele precisa para ter um equilíbrio. E ele realmente conseguiu, apesar de todos os sobressaltos criados pelo Executivo, principalmente pelo presidente, ele conseguiu aprovar essa reforma previdenciária e ia conseguir as outras duas se ele não tivesse sido retirado, a administrativa e a outra, que para a questão não só do equilíbrio, mas para o Brasil voltar a crescer seria importante. Próxima imagem. Reforma trabalhista. Aqui no Brasil, a gente, como você disse, o pau ele cai sempre no lado do mais fraco. Então, a conta sempre é paga pelo trabalhador. Você curte a reforma trabalhista? Da forma que ela foi feita, não. E você, Júnior? Eu também pode curtir em parte, né? Pode. Eu acho que a flexibilização do trabalho era necessária em uma parte, mas não da forma que foi feita, que eu acho que foi muito exagerado.
E essa medida... Aí os milhões de empregos prometidos não vieram. E essa medida provisória que está agora é que... Precarizou a mão de obra, o trabalho, né? O trabalhador perdeu direitos e os empregos. E essa reforma que está, essa medida provisória que foi mandada agora, precariza mais ainda. Eu acho que a flexibilização era necessária. Não da forma como foi feita, mas era necessário, porque era muito rígido. Então curto e parcialmente. Curto parcialmente. Próxima imagem. Secretário de Previdência, Narlon, né? Gutierrez Nogueira. Vocês que lidam no dia a dia com isso. Curto. Inclusive nós já tivemos contato com ele. Houve um congresso aqui, no ano passado, Congresso das Previdências, Congresso Nacional, foi aqui em Maceió, e veio o pessoal da SPREV, da Subsecretaria das Previdências, que era o antigo Ministério da Previdência, que agora faz parte do Ministério da Economia. Tornou-se uma subsecretaria. Nós debatemos arduamente vários temas relacionados às previdências, a questão da sustentabilidade da previdência, dos repasses, da taxa de administração, que hoje é praticamente incompatível com a despesa e a necessidade da previdência em si, o seu funcionamento. E nós vemos com preocupação algumas ações que vêm sendo tomadas lá no Congresso, sem que as associações estejam participando, sendo ouvidas. O Congresso precisa ouvir as associações das previdências, sentir o que é que acontece nas previdências, não fingir que não sabe, porque na maioria das vezes é melhor conhecer a realidade. Porque a realidade, as coisas acontecem aqui no município. As coisas na Previdência são mais dinâmicas na Previdência própria, porque o contato é mais direto. E o Júnior curte o secretário de Previdência? Também. O Narlon, não tem como não curtir, que o Narlon, além dele ser muito competente, é dos melhores técnicos do país, ele é muito simples e aberto a diálogo. Você consegue, qualquer um de nós aqui no evento mesmo que teve aqui na Nebrem, podia sentar com ele e conversar, apertar suas ideias, e ele ponderava aquelas ideias. Ele fez algum movimento no sentido contra o PL, uma vez que é prejudicial para os regimes? O que eu escuto é que a subsecretaria e os técnicos não são de acordo com a emenda que fizeram, porque eles sabem que isso vai impactar negativamente e dificultar a maioria das previdências que já tem dificuldade de pagar seus aposentados e pensionistas. E o INSS, né, que eles também gerem o INSS. Bem, quero aqui agradecer a participação de vocês. Estamos chegando ao final do nosso programa. Ao Alex Ribeiro, Júnior França, representando aqui a Associação das Previdências Próprias aqui do estado de Alagoas. Reiterar o convite para que possa estar aqui em outras oportunidades. É sempre bom que a gente possa levar informação, né, para a sociedade, e sobretudo um tema tão importante, previdência, né? Quando a gente fala sobre previdência, a gente está falando, na verdade, sobre vidas, né? Pessoas que deram sua contribuição, né, durante toda a sua vida para o desenvolvimento do país, né? Pessoas que muitas ainda representam os pilares da família, né, para sustentar as famílias. Então é algo muito sério que precisa ser tratado com muita seriedade. Eu quero aqui deixar um espaço para que vocês façam, reiterar o convite, né, para uma outra oportunidade, e deixar o espaço para que vocês façam as suas considerações finais, por favor, Alex. Eu quero agradecer essa oportunidade que nos foi dada. Sempre que possível e formos convidados, faremos o máximo esforço de estar aqui. É um meio de comunicação que tem uma importância ímpar, porque está levando conhecimento, está levando ações, né? Nós somos Previdência Própria, nós somos 74 no estado de Alagoas. A associação nasceu, cresceu e está crescendo e desenvolvendo suas ações no sentido de capacitar, de melhorar, de tentar unir as gestões, independente das questões locais políticas. O nosso foco é a previdência, é a sustentabilidade, é dar condições para que o aposentado e o pensionista tenha sagradamente o seu recurso garantido, o seu pagamento. Essa é a nossa função. Como Previdência, estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para chegar
junto dos gestores com dificuldades e levar conhecimento, e levar capacitação, levar uma mão amiga. Nós estamos ombro a ombro. Nós estamos aqui divulgando sempre a nossa marca maior, que é a defesa da previdência própria. O amor àquilo ao qual ela foi criada, o nosso aposentado, o nosso pensionista. Nós nos dedicamos, nós estamos em corpo e alma dedicada à previdência. Júnior, por favor. Queria agradecer também, o Alex falou tudo, né? Mas eu queria agradecer também o espaço num programa tão importante quanto o teu, e o importante de discutir previdência é para colocar para a população como é que funciona a previdência, e também colocar a importância das previdências. E eu tenho dito que foi muito importante a criação da APEAL, criou-se uma associação em que todos têm um interesse comum, que é a defesa do regime próprio, e as pessoas estão conseguindo se capacitar agora. Antes, previdência era uma coisa solta aqui no estado de Alagoas. Agora todo mundo participa de eventos, todo mundo sabe qual a importância, todo mundo sabe qual a sua responsabilidade. Tem uma referência hoje, né? Já estamos conseguindo atingir os gestores municipais, mostrando a eles a importância da previdência, que uma previdência pode viabilizar um município se ela for mal gerida. Então, foi muito importante esse momento, e a gente está sempre à disposição. Tem sido um elo a previdência de trazer o Tribunal de Contas, o Ministério Público, né? Nós estamos sempre estreitando esses laços nas nossas reuniões itinerantes. Inclusive o Tribunal de Contas participa. Dando mais segurança. Lógico, o Tribunal de Contas participa, manda pessoas lá para dar suas palestras, o Ministério Público também. Então, nós queremos fortalecer. Fortalecendo a Previdência é garantia de que os nossos aposentados e pensionistas tenham um futuro garantido. Ok, agradeço a vocês mais uma vez. Obrigado a você por sua audiência. Folha na TV, nosso compromisso é com a verdade.